Allan Kardec, Obras Póstumas. Discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec, por Camille Flammarion. Senhores, aceitando com deferência o convite simpático dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terreno jaz agora aos nossos pés, vem-me à mente um dia sombrio do mês de dezembro de 1865, em que pronunciei palavras de supremo adeus junto à tumba do fundador da livraria acadêmica, do honrado Didier, que, como editor, foi colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Também ele morreu subitamente, como se o céu houvesse querido poupar a esses dois espíritos íntegros o embaraço fisiológico de sair desta vida por via diferente da comumente seguida. A mesma reflexão se aplica à morte do nosso ex-colega Jobart, de Bruxelas. Hoje, maior ainda é a minha tarefa, porquanto eu desejava figurar a mente dos que me ouvem e a das milhões de criaturas que na Europa inteira e no Novo Mundo se têm ocupado com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Eu quisera, digo, poder figurar-lhes o interesse científico e o porvir filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se hão consagrado, como ninguém ignora, homens eminentes dentre os nossos contemporâneos. Estimaria fazer-lhes entrever os horizontes desconhecidos que a mente humana verá rasgar-se diante de si, à medida que ela ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que em torno de nós atuam, mostrar-lhes que essas comprovações constituem o mais eficaz antídoto para a lepra do ateísmo, de que parece atacada principalmente a nossa época de transição. Dar, enfim, aqui testemunho público do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e provocando discussões sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Seria, com efeito, um ato importante firmar aqui, junto deste túmulo eloquente, que o metódico exame dos fenômenos erroneamente qualificados de supranormais, longe de renovar o espírito de superstição e de enfraquecer a energia da razão, ao contrário, afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que as negações ilegítimas dos que não querem dar-se ao trabalho de ver. Mas este não é lugar apropriado a estabelecer uma arena às discussões desrespeitosas. Deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem, ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamento do coração. E, pois, que sabemos que sua alma eterna sobrevive a estes despojos mortais,
do mesmo modo que a eles preexistiu, pois que sabemos que laços indestrutíveis unem o nosso mundo visível ao mundo invisível, pois que esta alma existe hoje tão bem como há 3 dias, e que não é impossível se ache atualmente na minha presença. Digamos-lhe que não quisemos se desvanecesse a sua imagem terrena encerrada no sepulcro, sem unanimemente rendermos homenagem a seus trabalhos e à sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrena, tão útil e tão dignamente preenchida. Traçarei, primeiro, num esboço rápido, as linhas principais da sua carreira literária. Morto na idade de 65 anos, Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas, sobretudo, ao uso dos educadores da mocidade. Quando, pelo ano de 1855, as manifestações, novas na aparência, das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos imóveis, começaram a prender a atenção pública, determinando mesmo nos de imaginação aventureira uma espécie de febre, devido à novidade de tais experiências. Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com a maior paciência e clarividência judiciosa as experimentações e as tentativas numerosas que então se faziam em Paris. Recolheu e pôs em ordem os resultados conseguidos dessa longa observação, e com eles compôs o corpo de doutrina que publicou em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos sabeis que êxito alcançou essa obra na França e no estrangeiro, havendo atingido a 16ª edição, tem espalhado em todas as classes esse corpo de doutrina elementar, que, na sua essência, não é absolutamente novo, porquanto a escola de Pitágoras na Grécia e a dos druidas em nossa pobre Gália ensinavam os seus princípios fundamentais, mas que agora reveste uma forma de verdadeira atualidade, pelo corresponder aos fenômenos. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental, o que é o Espiritismo, ou resumo sob a forma de perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra, de certo modo, o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Faz alguns meses, sentindo próximo o seu fim, preparou as condições de vitalidade de tais estudos para depois de sua morte e instituiu a comissão central que lhe sucede. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal,
havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, abre parênteses, tal pelo menos o voto que formulam os amigos da verdade, fecha parênteses. Devemos unir-nos todos por uma solidariedade fraterna, pelos mesmos esforços em prol da elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Disseram, senhores, do digno amigo, a quem rendemos hoje as derradeiras homenagens, que ele não era o que se chama um sábio, que não fora, primeiro, físico, naturalista ou astrônomo, e que preferira constituir um corpo de doutrina moral, antes de haver submetido à discussão científica a realidade e a natureza dos fenômenos. Talvez, senhores, se deva preferir que as coisas tenham começado assim. Nem sempre se deve recusar valor ao sentimento. Quantos corações já foram consolados por esta crença religiosa? Quantas lágrimas hão secado? Quantas consciências se abriram às irradiações da beleza espiritual? Nem toda a gente é ditosa neste mundo. Muitas afeições aí despedaçadas. Muitas almas têm adormecido no ceticismo. Então, nada é o haver trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que já não amavam a vida, nem a vida física, nem a intelectual? Fora Allan Kardec, um homem de ciência e, de certo, não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos na ordem de coisas com que nos ocupamos. Era, ao contrário, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas raízes imensas. A maioria dos que se tem dado a estes estudos lembram-se de que, na mocidade ou em certas circunstâncias, foram testemunhas de manifestações inexplicadas. Poucas são as famílias que não contem na sua história provas desta natureza. O ponto de partida era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo os princípios do método positivo. Conforme o seu próprio organizador previu, esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Os fenômenos físicos, sobre os quais, a princípio, não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. Porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas. A natureza abrange o universo e o próprio Deus, feito outrora à imagem do homem. A moderna metafísica
não o pode considerar senão como um espírito da natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo desta nova psicologia? Doravante, o mundo é regido pela ciência e, senhores, não virá fora de propósito, neste discurso fúnebre, assinalar-lhe a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história a ciência desdobrou, ante o olhar espantado do homem, tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que ardem no Sol e nas estrelas, a milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Por meio do cálculo, possuímos a história do céu e da terra, assim no passado longínquo como no futuro, passado e futuro, que não existem para as leis imutáveis. Pela observação, temos pesado as terras celestes que gravitam na amplidão. O globo em que nos encontramos tornou-se um átomo estelar que voa no espaço, dentro das profundezas infinitas, e a nossa própria existência neste globo se tornou uma fração infinitesimal da nossa eterna vida. Mas o que, com razão, nos pode tocar ainda mais vivamente é esse surpreendente resultado dos trabalhos físicos realizados nestes últimos anos, que vivemos em meio de um mundo invisível a atuar incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, é esta para nós uma revelação imensa. Contemplai, por exemplo, a luz que a esta hora o sol brilhante espalha na atmosfera. Contemplai esse azul tão suave da abóboda celeste. Notai os eflúvios deste ar tépido que nos vem acariciar as faces. Admirai estes monumentos e esta terra. Pois bem, conquanto tenhamos escancarados os olhos, não vemos o que aqui se passa. Sobre 100 raios emanados do sol, apenas 1/3 deles é acessível à nossa vista, quer diretamente, quer refletidos por todos os corpos. Os 2/3 restantes existem e atuam à volta de nós, mas de maneira invisível, embora real. São quentes, sem nos serem luminosos, e são, no entanto, muito mais ativos do que os que nos impressionam, porquanto são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas. Abre parênteses, nota. A nossa retina é insensível a esses raios, mas há substâncias que os veem, como, por exemplo, o iodo e os sais de prata. Fotografado o espectro solar químico, que o nosso olhar não percebe, nenhuma imagem visível jamais apresenta a chapa fotográfica ao sair da câmara escura, se bem exista nela uma, pois que certa operação química a faz aparecer.
fecha parênteses. E também que elevam sob forma igualmente invisível o vapor d'água na atmosfera para formar as nuvens, exercendo assim, sem cessar, em torno de nós, de maneira oculta e silenciosa, uma ação colossal, mecanicamente equiparável ao trabalho de muitos bilhões de cavalos. Se nos são invisíveis os raios caloríficos e os raios químicos que constantemente atuam na natureza, é porque os primeiros não nos ferem com bastante rapidez a retina e porque os segundos a ferem com rapidez excessiva. Os nossos olhos somente veem as coisas entre dois limites, aquém e além dos quais nada enxergam. Pode comparar-se o nosso organismo terreno a uma harpa de duas cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Certa espécie de movimentos põe em vibração a primeira e outra espécie de movimento faz vibrar a segunda. Nisto se resume toda a sensação humana, mais restrita neste ponto do que a de alguns seres vivos, de alguns insetos, por exemplo, que possuem mais delicadas essas mesmas cordas da visão e da audição. Ora, em a natureza existem realmente não 2, porém 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, portanto, que vivemos assim, dentro de um mundo que nos é invisível, nada tendo de impossível que seres, abre parênteses, também invisíveis para nós, fecha parênteses, vivam igualmente na Terra, com uma ordem de sensações absolutamente diversa das nossas, e sem que eles possamos apreciar a presença, a menos que se nos manifestem por fatos que caibam na ordem das nossas sensações. Diante de verdades tais que apenas se entreabrem, quão absurda e sem valor se revela a negação a priori, quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção com a quantidade do que existe. Não se pode deixar de concluir que nada sabemos, que tudo estamos por saber. Com que direito, então, proferiremos a palavra impossível em presença de fatos que testemunhávamos, sem, todavia, lhes podermos descobrir a causa única? A ciência nos faculta perspectivas tão autorizadas quanto as precedentes, sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta observemos a circulação das existências. Tudo são meras metamorfoses, arrastados em seu curso eterno. Os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem e o nosso próprio corpo, enquanto nos dura a vida, muda continuamente de substância constitutiva, do mesmo modo que a chama, que só brilha por meio dos elementos que de contínuo se renovam. E, quando a alma desfere o vôo, esse mesmo corpo, já tantas vezes transformado durante a vida, restitui definitivamente à natureza todas as moléculas para não mais as retomar. O dogma inadmissível da ressurreição da carne se acha substituído
pela elevada doutrina da transmigração das almas. O sol de abril irradia nos céus e nos inunda com seu primeiro rocio calorífico. Já as campinas despertam, já os primeiros rebentos se entreabrem, já a primavera refloresce, o céu celeste sorri e a ressurreição se opera. Entretanto, esta nova vida é formada pela morte e apenas ruínas cobre. Donde vem a seiva destas árvores que reverdecem nos campos dos mortos? Donde vem esta umidade que lhe nutre as raízes? Donde vêm todos os elementos que farão apareçam, sob as carícias de maio, as silenciosas florinhas e os pássaros canoros? Da morte, senhores, destes cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza, o corpo material não passa de transitório agregado de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma grupou, segundo o seu próprio tipo, a fim de criar para si órgãos que a ponham em relação com o nosso mundo físico. E, enquanto o nosso corpo assim se renova, peça por peça, mediante a perpétua troca das matérias, enquanto que um dia ele cai, massa inerte, para não mais se reerguer, o nosso espírito, ser pessoal, conservou constantemente a sua indestrutível identidade, reinou soberanamente sobre a matéria de que se revestira, estabelecendo, por meio desse fato perene e universal, a sua personalidade independente, sua essência espiritual, não sujeita ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. Em que consiste o mistério da vida? Por que laços a alma se prende ao organismo? Por efeito de que desatamento se lhe escapa? Sob que forma e em que condições existe ela após a morte? Que lembranças, que afeições conserva? Como se manifesta? Eis aí, meus senhores, problemas que longe se acham de estar resolvidos e que, em seu conjunto, constituirão a ciência psicológica do futuro. Certos homens podem negar a existência mesma da alma, como a de Deus. Podem afirmar que não existe a verdade moral, que não há na natureza leis inteligentes e que nós, espiritualistas, somos vítimas de imensa ilusão. Podem outros, contrariamente, declarar que conhecem, por especial privilégio, a essência da alma humana, a forma do Ser Supremo, o estado da vida futura e tratar-nos de ateus, porque a nossa razão se nega a adotar a fé que eles alardeiam. Uns e outros, senhores, não impedirão que estejamos aqui em presença dos maiores problemas, que nos interessemos por estas coisas, abre parênteses, que de modo nenhum nos são estranhas, fecha parênteses, e que tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à pesquisa da verdade. Pelo estudo positivo dos efeitos é que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos que se grupam sob a denominação de espiritismo, os fatos existem, mas ninguém lhes conhece o modo de produção. Eles existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos, calóricos. Porém, senhores,
não nos conhecemos nem a biologia, nem a fisiologia, que é o corpo humano, que é o cérebro, qual a ação absoluta da alma, ignoramo-lo. Igualmente ignoramos a essência da eletricidade, a essência da luz. Prudente é, pois, que observemos sem parcialidade todos esses fatos e tentemos determinar-lhes as causas que talvez sejam de espécies diversas e mais numerosas do que o tenhamos suposto até agora. Que os que têm a vista restringida pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente os anseios de nossas mentes ávidas de conhecer e lancem sobre este gênero de estudos seus sarcasmos ou anátemas. Pouco importa. Colocamos mais alto as nossas contemplações. Foste o primeiro, ó mestre e amigo, foste o primeiro a dar, desde o princípio da minha carreira astronômica, testemunho de viva simpatia às minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois, tomando o livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, o puseste imediatamente na base do edifício doutrinário com que sonhavas. Muito a miúde, conversávamos sobre esta vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes, por visão direta, em que consiste a vida espiritual a que voltaremos e que esquecemos durante a existência na Terra. Voltaste a esse mundo donde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, devolver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. E encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista.